E novamente, retomando nosso conteúdo, vamos falar agora sobre teorias evolutivas. Eu sou o professor Marcos Bocilão, da matéria de Biologia 2, do Colégio Alternativa. Nosso capítulo é o capítulo 16 e a turma é o segundo ano único. A nossa aula será a aula 11. E aí, falando sobre teorias evolutivas, vamos entrar um pouco agora com relação aos questionamentos da grande variedade associada, né, ao planeta. Nós vemos, assim, atualmente, que existe uma gama enorme de indivíduos, né, e que esses indivíduos, esses seres vivos, na verdade, eles possuem uma diversidade muito grande. Quando a gente relaciona essa questão de diversidade, falamos de plantas, animais, insetos, protistas, tudo aquilo que a gente já trabalhou no decorrer desses anos, né, e inclusive os processos metabólicos, os processos associados a essa vida, né, e até mesmo a questão envolvendo as adaptações e a complexidade desses seres vivos. Bom, e ao longo dessa história, a humanidade ela tem se fascinado, né, com essas questões voltadas a essa diversidade. E uma grande questão é como essa diversidade surge, como essa diversidade aparece. Então, hoje existem explicações científicas, né, que falam sobre essa questão dessa variedade dessas espécies e dos processos que levaram à formação dessas espécies, envolvendo o que nós conhecemos por serem as transformações. Claro, essas transformações vão estar associadas a adaptações, que no contexto geral, essas transformações e adaptações, elas constituem o que nós chamamos de evolução biológica, né? Além também que esses organismos, eles passaram por processos de pressões, né? Situações que fizeram com que alguns desaparecessem e outros, na verdade, permanecessem, o que nós chamaríamos, né? Essas situações de pressão, né, no caso, associada a essa vida, a esses organismos e claro, consequentemente, a essas modificações, isso tudo a gente vai chamar de pressão seletiva, né? Porque essa pressão, ela, na verdade, ela vai estar associada a adversidades que venham a selecionar os organismos dentro do contexto, né, de sobrevivência. E aqueles que se tornam aptos são considerados organismos que irão à frente, organismos evoluídos. Isso não quer dizer necessariamente que nós tenhamos a comparação da complexidade com a evolução, tá? Complexidade e evolução são coisas distintas. A evolução está diretamente associada ao fato de que o organismo se manteve na linha evolutiva, né, da Terra. Então a gente percebe aí que todos aqueles que conseguiram persistir a essas chamadas pressões seletivas, né, passaram por esse processo de adaptação e aí são chamados de evoluídos. Ou seja, uma bactéria é tão evoluída quanto um ser humano, né? Por quê? Porque ambos eles conseguem estar vivos no momento presente. Eles são aptos à sobrevivência nesse espaço, né, que os dois conquistaram. E aí, claro que até se chegar a essa conclusão que nós temos atualmente, foram criadas diversas teorias, né? Nós temos teorias voltadas lá aos povos árabes que já falavam sobre essa ideia da evolução, né? Um pesquisador em específico, eu não estou lembrado bem o nome dele, ele já elucidava sobre esse ponto de evolução. O próprio Platão já falava sobre a teoria do uso e do desuso, né? Que posteriormente foi uma teoria que foi melhor aperfeiçoada, no caso, desculpe, foi melhor estudada por Lamarck, e aí, consequentemente, Lamarck trouxe à luz essas questões, né? E vejam só, quando a gente relaciona essa questão, né, inicial dessa teoria evolutiva, a gente tem que entender que lá no passado, né, as pessoas baseavam-se no texto magno, que era a Bíblia. E aí a Bíblia dizia que nenhum animal, nenhum ser vivo teria condições de ser mutável, né, que Deus tinha criado lá todos aqueles indivíduos naquela mesma estrutura, né, sem modificações. Eles não poderiam se modificar. E as modificações seriam leves, né, o que era aceito por esse conceito chamado de conceito fixista, no decorrer da história dessas espécies, né? Então, lá no século XVIII, existia essa proposição que falava que o poder divino havia criado essas espécies e que elas permaneceriam imutáveis, né? Elas não poderiam ser modificadas, e que toda a existência, né, delas estaria baseada nessa questão da misericórdia do divino, né? E é interessante que depois, assim, posteriormente, diversos pesquisadores começaram a perceber que existiam características que acabavam tornando indivíduos mais próximos e indivíduos mais distantes. E essas características começaram a ser melhor compreendidas quando a gente tem o surgimento dos fósseis, né?
E aí passa-se a questionar essas teorias fixistas, que são, inicialmente, o criacionismo, que diz Deus é o criador de todas as espécies. Ponto. O espontaneísmo, que fala que os seres vivos se originam de matéria inerte, em condições especiais, ou seja, a vida só poderia ser originada a partir da não-vida. E o catastrofismo, que dizia que a evolução por meio de catástrofes causadas por intervenções divinas, né? Ou seja, se tivesse de ocorrer essa modificação nos organismos, teriam que vir aí a partir dessa intervenção divina. Bom, e no processo de evolução a gente vê diversas situações que levam a um entendimento diferente das ideias fixistas, né? Quando os primeiros pesquisadores começam a questionar essas ideias que pregavam que todos os seres vivos, né, eles na verdade teriam sido criados daquela forma e não poderiam sofrer essa modificação. E aí entra a evolução como uma área da biologia, claro, atualmente, né, porque até chegar ao processo de evolução houveram muitos estudos, houveram muitos questionamentos, muitos aperfeiçoamentos, muitas observações, né? E essa evolução ela vai responder o questionamento com relação a como essas espécies elas se estabelecem no meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente também é influenciador desse processo de evolução. Então, dentro do contexto da evolução, ocorrem os estudos associados aí aos ancestrais e os seus descendentes. E, claro, como esses ancestrais mantiveram essas marcas nos seus descendentes. E isso, sem dúvida, né, está associado ao estudo filogenético, que a gente, inclusive, já falou sobre isso lá em assuntos anteriores, em temas anteriores. Então, compreendendo essa questão dessa descendência, né, a gente percebe que, atualmente, não só os aspectos físicos são estudados, mas também os aspectos químicos, comportamentais, moleculares. São várias questões que podem levar, né, a essa ideia do aperfeiçoamento entre os indivíduos. E essas adaptações, elas partem de uma mecânica que vai ser influenciada, como eu falei, pelo próprio meio ambiente, ou seja, o meio ambiente estimula as modificações nos organismos, né? E esses organismos eles vão estar associados, claro, ao meio em que vive. E cada organismo precisa sobreviver às mudanças associadas a esse tipo de local, ao local onde ele está associado. E, claro, se ele não consegue se adaptar, se ele não consegue desculpe, se aperfeiçoar, né, nesse espaço, o que, é que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que aquele indivíduo ele passa a não ser mais apto. E aí o que, é que irá acontecer? Ele irá desaparecer. Então, dessa maneira, essas adaptações elas vão provocando um ajustamento do indivíduo aí ao meio ambiente. E uma questão interessante sobre esse ajustamento. Muitas vezes, indivíduos que vivem no que nós chamamos de coevolução, ou seja, quando a evolução ocorre sempre associada entre organismos, né? Quando um deles avança devido a um determinado fator, o outro, consequentemente, acaba também avançando para acompanhar o seu indivíduo que irá coevoluir junto, né? Então perceba que alguns indivíduos vão se aperfeiçoando conforme, né, outros também, como é o caso, por exemplo, dos polinizadores. Nós temos casos de coevolução, né? As plantas se adaptam àquele ambiente, ou então os próprios polinizadores se adaptam àquele ambiente, e aí, consequentemente, o indivíduo que está associado àquele outro, ele vai coevoluir, ele vai estar associado junto, né? E aí, consequentemente, ele vai sofrer modificações, se adaptar àquele espaço, e a gente vai entender como essas modificações vão acontecer. Bom, inicialmente nós temos as chamadas adaptações individuais, que nós consideramos aclimatação, né? Que diz o quê? É quando somente um indivíduo consegue se adaptar a um determinado espaço, né? Um ambiente. E aí o que, é que vai acontecer? Vamos pensar um pouco sobre essa aclimatação. Digamos que eu compro uma planta no supermercado. E aí essa planta, exatamente, ela esteja naquele ambiente condicionado, com a luz artificial, com uma refrigeração refrigeração específica, né? E aí eu pego essa planta e levo para minha casa. E aí quando eu chego na minha casa, eu pego aquela planta que estava lá dentro do supermercado, passou tipo uns 3 dias ali dentro, e coloco ela diretamente no sol. Será que ela vai resistir? Né? Então ela precisa sofrer um processo de adaptação individual. Então eu posso fazer isso, por exemplo, gradativamente, para que ela venha se adaptar a esse meio novo que ela está associada, né? E possa garantir que essa planta não venha morrer. E aí é o que acontece com a maior parte dos seres vivos nesse processo de adaptação individual. Por exemplo, nós podemos ir à praia.
digamos assim, pessoas mais claras, mais brancas, de tom de pele, vão à praia, se queimam, vão ficar vermelhas, né? E se a pessoa, tipo, passar muito tempo, né, continuamente indo àquela praia, dentro de um mês aquela pele vai produzir uma quantidade enorme de melanócitos, e aí aquela pessoa ela vai ter um tom de pele mais escuro do que ela teria. E aí o que aconteceu? Isso foi um processo de adaptação individual, né? Isso agora, vamos lá. Se essa pessoa ela vier a ter um filho nesse momento, nesse estágio de adaptação individual, aquela criança vai sair com o mesmo tom de pele? Claro que não, né? Então o que vai acontecer? Aquela criança, na verdade, ela vai nascer com a característica fenotípica, que a gente viu lá em genética, associada ao seu genótipo. Né? Então perceba como é interessante essa questão da adaptação individual. E no caso da adaptação das espécies em si, é quando essa adaptação ela modifica o grupo inteiro. Né? Eu tenho, claro, uma alteração que ocorre dentro de uma população, essa alteração ela é mantida, porque ela é vantajosa, ou não, né? Digamos que ela, na verdade, vai vir a ajudar esse processo de adaptação, de inserção desses indivíduos no meio, e aí o que vai acontecer? Quando essa adaptação acontece, ela se mantém, né? Os descendentes vão começar a apresentar aquela adaptação. Claro que isso não surge do dia para a noite, né? Mas é uma característica que surge geralmente dentro do grupo. Um indivíduo porta, aquele indivíduo, ou então até mais de um indivíduo, né? E aquele indivíduo ou aqueles indivíduos vão transmitindo, e posteriormente o que acontece? Aquela característica ela começa a predominar dentro da população. Eu tenho aquela característica agora acentuada, constante dentro daquela população. Então isso, né, é a chamada adaptação das espécies, né? Que é mais interessante, que ela é mais interessante para o processo de evolução do que a adaptação individual, né? Que é o caso que a gente chama de aclimatação. Bom, aí eu coloquei uma árvore filogenética mostrando, né, basicamente a origem desses organismos, eucariota, procariota, né, protobactéria, desculpe, são os organismos anteriores, aí você vem acidobactéria e logo em seguida as arquea, né, até a actinobactéria, depois as bactérias verdes monossulfúricas, a clamídia, as gram-positivas, e do outro lado a gente pode perceber, né, a ramificação para o surgimento das algas, né, os protistas em si, as algas que deram origem inclusive às plantas, e aí a gente vai ver outros organismos, né, assim também como animais e fungos que vão estar associados a esse processo evolutivo. Então perceba como é interessante, né, essas questões voltadas à evolução. E claro, abaixo, o processo de adaptação dos bicos em aves, né, que é das questões mais evidentes com relação à adaptação das espécies. Perceba que eu tenho bicos diferentes. Por quê? Porque essas aves elas têm hábitos diferentes. Elas vão se alimentar de componentes diferenciados. Eu vou encontrar um organismo que é filtrador, outro que é granívoro, outro que vai comer semente de pinho, olha como é específico, né? Outro que é generalista, que come tudo, já tem um insetívoro, um que vai só absorver o néctar das flores, outro que vai funcionar aí com um bico como uma rede de pesca, outro que vai coletar insetos em troncos, frugívoros, rapino, ave de rapina, carniceiro. Então perceba que eu tenho, né, uma grande diversidade desses bicos. Mas por quê, professor? Porque exatamente esses bicos estão associados a esse processo evolutivo, né? Cada indivíduo desse vai possuir uma forma diferente de alimentação e, consequentemente, precisa de um bico que venha a funcionar dessa forma, que venha a auxiliá-lo na sua sobrevivência. E a gente vai entender como esses bicos surgem a partir do contexto dessa aula. Bom, e aí, claro, os dois focos dentro do processo do estabelecimento das teorias evolucionistas são Lamarck e Darwin, né? Lamarck inicialmente traz a sua lei de uso-desuso, e logo conseguinte a gente tem Darwin que estuda esse processo melhor, que tem mais tempo, que cria mais bases para essas teorias, e aí a gente tem uma discussão mais fundamentada, né, do que a discussão de Lamarck. E Lamarck, claro, não fica por trás, sendo que atualmente as teorias de Lamarck elas não são mais aceitas, mas elas serviram de base, né? Elas foram as propostas iniciais para as ideias do darwinismo, né? E posteriormente, claro, no neodarwinismo, que surge logo em seguida. Bom, e aí vamos entender quem foi Lamarck. Lamarck escreveu um livro chamado Philosophie Zoologique, em 1809, tá? E esse livro ele descrevia diversos processos associados a essa adaptação, né? E aí ele confrontava
basicamente as ideias do fixismo, onde ele dizia, não, o fixismo está tudo errado. Né? O fixismo não é a base da existência dos seres vivos. E aí ele chama o processo, né, de adaptação de transformismo, onde esse transformismo ele associa duas leis, tá? Que a gente vai falar sobre elas. Bom, e quem foi Lamarck? Lamarck era um cara que era chamado Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet e era conhecido como Cavaleiro de Lamarck. Né? E Lamarck ele fez a primeira proposição quando ele falava sobre a lei do uso e desuso, onde ele dizia que o uso frequente de uma determinada característica ia desenvolver essa característica. Caso não houvesse o uso dessa característica, o que era que ia acontecer? O processo contrário, o atrofiamento. Então, quando Lamarck começa a falar isso, né, ele começa a criar uma comparação entre as girafas. Pois veja só, né, a questão da girafa se alimentando lá das árvores mais altas, e aí o que era que acontecia? Devido ao fato de que essas girafas precisavam alcançar essas acácias mais altas, elas se esticavam, ficavam em pé sobre as duas patas dianteiras e, consequentemente, toda essa estrutura anterior, né, patas anteriores e pescoço, iriam se desenvolver. E aí o que era que ia acontecer? Elas iam alcançar melhor essas árvores. Né? E ele diz aí, ó, há milhares de anos ancestrais das girafas tinham pescoço curto, né? O que dificultava aí a alimentação. E aí, com o esforço contínuo, elas tentavam alcançar o topo, né? O pescoço dessas girafas cresceu, assim como os membros anteriores. E aí, o que foi que aconteceu? Essas girafas, elas conseguiram, né, se alimentar melhor, segundo o que Lamarck fazia a proposta, e sem dúvida nenhuma, essa característica, por ter se estabelecido, né, Lamarck dizia, não, mas essa característica ela conseguiu se propagar ao longo das gerações. Ela conseguiu ser transmitida, né, indivíduo a indivíduo até os dias atuais. E aí a gente entra na segunda lei de Lamarck, que ele fala o seguinte, que os caracteres adquiridos, né, que é a transmissão dos caracteres adquiridos, eles provocados pelo uso e desuso, né, ou seja, caso o organismo ele usasse, a característica se aperfeiçoava, caso ele não usasse, ela atrofiava, né? E qual era a consequência? Essa característica nova, né, do uso e do desuso iria ser transmitida às gerações seguintes, né? Então, assim, tá, beleza. A ideia do Lamarck era muito boa, só que qual era o problema? A fundamentação faltava, né? E era necessário mais estudo para se entender como ocorria esse processo de surgimento da característica e, sem dúvida nenhuma, né, da transmissão para as gerações seguintes. E aí, na lei de uso e desuso, como a gente fala, né, olha lá, as partes do corpo extensivamente usadas por um organismo desenvolvem-se. As que não são usadas, atrofia-se. Olha aí o que ele fala, né, sobre a questão do exemplo da nadadeira do pato, né, a membrana associada aí aos dedos do pato. E isso fez, por exemplo, o pato na terra, né, aquela coisa toda, quanto mais ele acessava a água, o que era que acontecia? Essas membranas se desenvolviam e ele conseguia passar isso adiante, né? Olha que coisa, tá? E com relação à transmissão, né, dos caracteres adquiridos, a gente entra aí que quando esse organismo ele adquire ao longo de sua vida, né, pelo uso e desuso, a característica em si, ela com certeza vai ser transmitida aos indivíduos. Era o que Lamarck afirmava. Né? Por exemplo, olha aí, os espinhos adquiridos pelos cactos durante sua evolução são transmitidos às gerações futuras. Beleza? A gente sabe que os espinhos são transmitidos, mas não foi pela usualidade, pelo uso no caso, que essa característica apareceu. Né? Ela surge devido a um processo de adaptação, que a gente vai entender mais adiante. E olha lá os méritos do lamarckismo. Né? Mesmo que Lamarck não tenha sido considerado, que as teorias não tenham sido hoje, na verdade, consideradas como total verdadeiras, né? Lamarck criou umas questões interessantes, uns questionamentos importantes, né? Primeiro, ele, claro, considerou a questão da necessidade do desacreditado fixismo, ou seja, existia um mecanismo que levava a um processo evolutivo. Só que Lamarck não tinha estabelecido direito essa base sobre esse processo evolutivo. E aí o que aconteceu? Ele evoca a fala de Platão sobre os desuso e automaticamente ele começa a criar discussões sobre essa questão associada aos seres vivos. Né? E na criação, né, dessa ideia sobre essa questão da evolução, ele cria um sistema dicotômico,
que sempre vai se ramificar, dividir em dois. O que é que eu quero dizer com isso? Ou seja, eu tenho sempre um ancestral na base que vai ramificar para dois lados. E isso, na verdade, é o que permitia, por exemplo, a identificação dos seres vivos, principalmente, no caso, de plantas e animais, com base nas características observáveis aí pela filogenética. Claro que não era essa ciência, mas ele já tinha estabelecido as bases do que a gente hoje considera a sistemática filogenética, tá? E, sem dúvida nenhuma, Darwin bebeu da fonte de Lamarck e fundou a sua teoria da evolução a partir das ideias de Lamarck. E olha o que é que Lamarck falava. Ele dizia que existia uma exigência ambiental, ou seja, o meio exigia que o indivíduo se adaptasse, e aí, pela necessidade da adaptação, eu tinha dois viés. Eu tinha o do uso ou então do desuso. Quando a estrutura era mais exigida, ela iria se desenvolver e em seguida seria transmitida aos caracteres, né, que é a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Ou então, caso a estrutura fosse menos exigida, essa estrutura iria atrofiar e assim também ela seria transmitida aos caracteres aos seus descendentes, né? Então perceba que essas são as questões de Lamarck, né, que serviram como base para as teorias seguintes. Bom, e aí o lamarckismo em resumo, olha lá, modificação ambiental, necessidade de adaptação, novo comportamento, e agora, lei do uso e desuso, né? Quando a gente entra basicamente no desenvolvimento ou na atrofia de um órgão. Ou então, ele falava também sobre a questão da modificação dos organismos, né? Quando ele dizia que isso era passado de indivíduo a indivíduo. Lei da herança dos caracteres adquiridos e transmissão dessas características aos descendentes, né? Outro detalhe, Lamarck também falava sobre a ação do meio como agente. Isso é um ponto interessantíssimo. Por quê? Porque ninguém pensava nessa influência que o meio teria diretamente sobre as modificações que poderiam ser herdadas, inclusive, né, dentro do contexto dos indivíduos. E, claro, na modificação das espécies. Então, essa foi a grande questão de Lamarck. Ele provoca a ciência ao dizer que o meio ele vai ser um agente indutor dessas modificações, né? E aí surge um cara chamado Charles Robert Darwin, que era, na verdade, um pastor, né? A gente fala pastor, mas tipo, ele não era um pastor de ovelhas, ele era um pastor anglicano, né? Que, na verdade, o pai dele, que era o pastor anglicano, e em seguida, depois ele acaba assumindo esse cargo, né? Mas em 12 de fevereiro, né, ele nasce na Inglaterra, aí, de 1809. E é claro, sem dúvida nenhuma, por ser de uma família que tinha uma certa condição financeira, estudou medicina e teologia, né? Por quê? Porque o destino dele era atuar na igreja anglicana, né? E aí o que foi que aconteceu? Tá, tudo bem, ele estudou medicina, estudou teologia, mas ele se interessou pela botânica, pela geologia e, claro, apesar de não estar aí, o estudo dos animais, da zoologia. E ele tenta compreender melhor essas questões voltadas ao comportamento desses indivíduos, né? E como todos esses indivíduos associados ao ambiente estariam, né, agregados, estariam aí provocando mudanças uns nos outros. Darwin morre em 19 de abril de 1882, na cidade de Darwin, em Kent, na Inglaterra, né? E, claro, ele fez uma rota de viagem muito particular e interessante, né? Ele sai da Inglaterra em 1831, e ele saiu pela costa oriental e ocidental da América do Sul, né? Inclusive ele passa pelo Brasil 2 vezes, tá? E ele vai bater lá nas Ilhas Galápagos, onde ele começa a formular as primeiras ideias associadas à evolução, né? Ele também visitou algumas outras ilhas do Pacífico, tal, e passou pela Austrália, o que ele acabou se deslumbrando aí com essa região da Oceania aí. A Austrália, Nova Zelândia e, claro, sem dúvida nenhuma, ele volta ao Brasil, né? Passando por cidades como Salvador e Rio de Janeiro, não lembro se na volta ou na ida, né? E ele volta, claro, retorna, e todo o material que ele pegava, que ele coletava, né? Ele convertia em material para pesquisa e enviava, né, para os colegas dele do Museu de História Natural, tal. E uma questão interessante sobre isso, sobre essa questão de Darwin, é que ele começa a fazer confabulações próprias, começa a anotar, e os marinheiros da viagem começam a rir dele, né? Mas era engraçado como ele não se importava com isso, porque ele ficava deslumbrado com toda a diversidade que ele encontrou, né, nas regiões próximas aí à linha do Equador, no caso, nos trópicos. E isso vai deixando ele muito empolgado, o que faz com que ele venha, né, a ser estimulado a tentar escrever sobre como aquela vida estaria associada àquele espaço, né? Por exemplo, na Argentina, Darwin encontra um fóssil do tatu, né, do animal
animal que provavelmente teria originado o tatu, e ele começa a perceber, a partir da análise dessa estrutura desse animal, comparando aos tatus atuais, né, o que aconteceu ali, que processo levou ao surgimento daqueles grupos de indivíduos. E aí ele começa a fazer anotações particulares, até que isso vai, claro, embasar o livro dele, que é A Origem das Espécies e a Teoria da Seleção Natural e da Evolução, né? Bom, Darwin viajou aí pelo mundo durante 5 anos a bordo de um navio conhecido como Beagle, né? E percorreu o mundo coletando fósseis, animais, plantas, diversos tipos de organismos diferentes que ele pudesse coletar, que ele pudesse trabalhar nesse material sem que esse material, claro, apodrecesse, né? E que ele pudesse levar de volta para a Inglaterra e continuar os estudos dele na própria casa dele, né? E assim, é muito interessante que os achados de Darwin existem até hoje, né? No Museu de História Natural de Londres você consegue encontrar essa coleção que ele estabeleceu ao realizar essa viagem, né? E aí, claro, o estudo, depois de 20 anos, ele vem a publicar o que seria o livro chamado de A Origem das Espécies, que serviu como base aí para comprovar a sua teoria. Uma questão interessante. Darwin, quando ele começa a estabelecer as bases da evolução, ele cria uma outra teoria que vai, na verdade, funcionar como base para a evolução, que é a teoria da seleção natural. E ele não faz isso só, né? Nós temos aí outro personagem que é muito importante, que é o Wallace, que, na verdade, veio para as Américas para trabalhar para os naturalistas ingleses, coletando espécimes e devolvendo para a Inglaterra esses espécimes, na verdade, devolvendo não, né, perdão, enviando esse material para a Inglaterra, para que esse material fosse estudado, né, e servisse, claro, como base nas coleções, tanto botânicas como zoológicas, né? E aí, quando o Wallace vai fazendo isso, ele vai anotando, e aí ele vai percebendo, ele vai tendo uma percepção muito parecida com a de Darwin, até que eles começam a se comunicar. E aí Darwin ele fica meio receoso, ele tem medo dessa questão, e aí ele faz a publicação da Origem das Espécies antes que qualquer outro pesquisador deduza o que ele está falando, né? Porque aí esse trabalho foi considerado o trabalho da vida dele. Mas a teoria de Darwin de Wallace, né? Desculpa, a teoria não. A lei a teoria de Darwin de Wallace, desculpe, é a teoria da seleção natural. A evolução Darwin, né, toma como base a seleção natural para entender esse processo evolutivo, tá? E olha aí como acontece, né? A viagem de Darwin toda pontuada. A gente percebe que ele sai de Plymouth, né? Passa por Tenerife, vai para o Cabo Verde, chega a Salvador, na Bahia, depois passa pelo Rio de Janeiro, ó lá, é quando ele se deslumbra com a questão do rio, né? Quando ele percebe o quão grandioso era a questão da natureza da América do Sul. Na Bahia ele fica meio decepcionado, porque a cidade é muito urbanizada, é muito suja, e aí ele não gosta muito, mas já nesse ponto do rio ele fica, né, como diz a história, embasbacado, tá? Depois ele desce para Montevidéu, onde ele encontra já uma diversidade, né, diferenciada, porque nós temos aí uma área subtropical, passa para as Ilhas Falkland, né, em seguida vai para Valparaíso, desce aí, sobe para a região do Calão, chega a Lima, né, no Peru, vai para o Tahiti e faz a volta, né? Perceba aí que ele vai para Nova Zelândia, em seguida chega a Sydney, conhece também a questão desse ecossistema, que é bem particular da área, né? Também é uma área tropical. Depois, Hobart, em seguida George Sound, aí, que são essas ilhas, né? Rei George Sound, e para a Ilha dos Cocos, né? Em Keeling. Em seguida, Mauritius, né? Cidade do Cabo, por último, retorna à Bahia no passo 19, depois retorna para os Açores. É quando aí ele vai voltar para a Inglaterra, tá? Perceba como é interessante essa trajetória, né? É uma trajetória longa, foi uma volta muito grande, né? E ele conseguiu fazer coletas, anotações muito interessantes durante todo o trajeto, tá? E no processo da identificação dessa teoria da evolução, Darwin ele propôs, né, em 1859, publicando A Origem das Espécies. Era o livro que iria embasar essa teoria dele. E essa teoria, esse livro, iria explicar, né, a questão da diversidade. Por que os animais, os organismos em si são tão diversos, né? Por que a natureza se modifica tanto, tá? E o que ele falava? Que existia um agente que iria produzir as mudanças. Esse agente
ele estava associado ao meio, né? O meio influenciaria na condição desse agente, e o nome desse agente seria seleção natural, ou seja, o que é que iria acontecer? A própria natureza, o próprio meio ambiente, iria selecionar aqueles que iriam sobreviver e aqueles que não iriam, né, continuar a existência, ou seja, como espécie. As espécies que não melhor se adaptarem ao meio seriam retiradas, né, aí do processo de progressão, de variabilidade genética e de continuidade dessa genética, né? Então a evolução ela vem como uma mudança na frequência dos genes, né, desses alelos dentro das populações. E, é claro, esses alelos eles têm que se apresentar a cada geração, ou seja, ao longo das gerações. Então, é o entendimento dessa manifestação genética ocorrendo ao longo de cada geração. E, é claro, a evolução ela não vai resultar nem na questão da melhora, né, nem do aumento da complexidade. Por exemplo, não é porque somos humanos que somos considerados os organismos mais evoluídos. Afinal, não existe organismo mais evoluído. Existe organismo melhor adaptado. Então, o que acontece? A seleção natural, a evolução, ela não vai direcionar ninguém a um destino específico. Não existe um organismo que vai chegar no topo e vai parar, né? Então, perceba como acontece. É contínuo, né? E os organismos sempre estão sofrendo influência desse processo de evolução, tá? Nenhum ser vivo atual que originou qualquer outro ser vivo, né, também atual, eles vão estar associados à mesma época. Por exemplo, um ser vivo não vai coexistir com o seu ancestral. Isso não acontece. Tá? Eu coloquei inclusive a linha evolutiva, né, mostrando aí a questão da evolução do homem, e percebam que Darwin nunca falou que o homem evoluiu a partir do chimpanzé. Né? O que ele dizia era: existem ancestrais em comum. Né? Existe um ancestral que provavelmente originou o organismo, chimpanzé, macaco, bonobo, e existe outro organismo, né, que veio desse mesmo ancestral que acabou originando os atuais hominídeos. Então perceba, né, que essa ideia de falar o homem veio do macaco está totalmente errada. Né? A gente tem um processo evolutivo acontecendo. Né? E é por isso que algumas pessoas até perguntam, né? Se o homem veio do macaco, por que o chimpanzé não evoluiu como homem? Né? Na verdade, são pressões seletivas diferentes, olha aí, e a seleção natural atuando de forma diferente. Né? O que é que o hominídeo passou para existir como espécie hominídeo? E o que é que o chimpanzé passou para existir como espécie chimpanzé? Assim como o gorila também, que é um grupo anterior, né, que também é um parente próximo, né, dos hominídeos. Claro que a gente não é descendente deles, mas existe outro ancestral que originou o ancestral que provavelmente deu origem aos humanos. Então veja como é interessante essa linha de desenvolvimento. Né? E isso foi a base de Darwin quando ele fala sobre a construção das árvores, né? Quando ele vai mostrando essas árvores evolutivas, essas árvores hoje que são chamadas de árvores filogenéticas. Tá? E olha lá, é claro, sem dúvida nenhuma, ocorreu um processo de evolução por seleção natural, né? E a evolução ela vai considerar a questão dessas variações associadas tanto à anatomia dos seres vivos quanto à fisiologia, né? E como esses genes que dão origem a esse fenótipo, a essas características, eles continuam sendo transmitidos geração a geração. E aí eu vejo essa questão da reprodução das espécies, né? Que tendem a aumentar aí suas densidades em progressão geométrica, em PG. Né? E olha aí, 1 que dá origem a 2, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e 2 elevado a n. Ou seja, é um número continuado a questão dessa progressão, dessa reprodução e dessa densidade populacional dentro das espécies. As espécies vão apresentar um tempo de geração, né, que vai ser o tempo médio de sobrevivência associado a esse organismo dentro da espécie. Por exemplo, nós chegamos a viver, às vezes, até 100 anos, né, convenhamos. Mas eu tenho uma mosca que tem um prazo médio de vida de 1 semana, 2 semanas. Então perceba, né, que existem variações entre esse tempo de vida e, é claro, isso vai ser determinado por questões associadas ao próprio processo evolutivo daquele organismo. Né? Em contrapartida, tem mais mosca do que ser humano. Né? Olha que loucura, né? Então veja só como é essa questão interessante, né? O processo de reprodução, quanto tempo um filhote passa para ser gestado, tudo isso vai estar associado, claro, aos processos evolutivos, né? Se esse filhote ele nasce maduro, se ele precisa amadurecer, se existem transformações que também são importantíssimas com relação ao desenvolvimento dos seres vivos, né? Eu tenho organismos, por exemplo, que vão
por exemplo, que vão ter um estágio intermediário, né? E é interessante que esse estágio intermediário é justamente para que não haja competição entre o organismo adulto entre o organismo jovem, né? Isso garante um sucesso evolutivo, reprodutivo dentro da espécie. E o número de indivíduos em uma população tende a se manter, né, mais ou menos estacionado. Por quê? Porque eu tenho esses fatores que vão limitar, fatores que vão impedir o aumento da população, como é o caso de morte associada ao nascimento, né? Ou seja, tantos indivíduos morrem, tantos indivíduos nascem. E aí esses fatores se chocam e você tem um balanço. Além de tudo, existe uma questão determinante com relação ao espaço. Organismos vivos precisam desse espaço e vão estar associados a esse espaço. E é claro, o alimento que vai ter associação aí com a quantidade de alimento que cada indivíduo desse vai ter disponível para a sua sobrevivência. Além de tudo, nós temos ainda os predadores, né, que vão atuar diminuindo as populações de predados, de presas, e o processo da competição também, que pode acabar influenciando no tamanho dessas populações. Bom, com relação à evolução, né, e essa questão da seleção natural, obrigatoriamente, a gente vê que o quê? Os recursos naturais serão limitados, né, e os indivíduos vão lutar por esse processo de sobrevivência. Então, eu vou ter aí uma quantidade de recursos específicos que vai determinar a quantidade de indivíduos sobreviventes dentro daquele grupo, né? E essas diferenças de estágio de desenvolvimento de uma espécie, né, vão atestar a questão da diminuição por competição, onde eu acabei de falar, a questão da diferença entre o hábito, o nicho de um indivíduo que é larva e o mesmo indivíduo como adulto, né? A alimentação pode não ser a mesma, os recursos disponíveis que vão ser usados podem não ser os mesmos, né? Então percebam aí que existem diferenças. Aí a gente coloca, por exemplo, as borboletas, né? Que a gente encontra essa questão interessante associado a Londres e a diferença dessas populações de borboletas no período de mariposas no período antes da Revolução Industrial e após a Revolução Industrial. Ou seja, eu tenho borboletas brancas e cinzentas tendendo ao preto. Quando o ambiente não estava, né, tão associado a essa mecanização, a essa produção de fuligem, as borboletas brancas sobreviviam melhor. Por quê? Porque o ambiente tinha neve, então era mais difícil para o predador perceber a presença dessa presa. E aí, consequentemente, elas se mantinham numa população maior. Só que o que acontece? Quando em Londres começa esse processo da Revolução Industrial, eu começo a questão da produção da fuligem e essa fuligem começa a escurecer, empretecer os ambientes. Então, isso se torna mais complicado para os indivíduos que são brancos, né? E aí eu vou mantendo uma população das mariposas escuras muito maior. Por quê? Porque o predador consegue visualizar mais o branco. Né? O branco se destaca naquele ambiente. Então perceba que as condições elas podem ser mudadas. Né? Organismos mais bem adaptados sempre irão deixar uma progenie maior. E aí eu tenho o chamado funil, né? O efeito de funil aí que tem uma grande variabilidade, né? Só que essa variabilidade ela vai sendo selecionada, vai sendo reduzida conforme esses organismos vão entrando nesse funil. E existem aqueles que vão passar, que vão sobreviver por causa do processo de adaptação, e aqueles que não irão sobreviver, que irão deixar de sobreviver, ou seja, que irão se extinguir. Então eu tenho os adaptados e os que não irão se adaptar. Então, essas condições ambientais, elas vão sofrer alterações com o passar do tempo, consequentemente, selecionando esses indivíduos. Bom, pessoal, eu vou me despedir de vocês agora, tá? E a gente retorna para a nossa continuidade desse conteúdo na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.